O Brasil tem um déficit histórico na armazenagem agrícola e na avaliação do setor produtivo. Os produtores precisavam de valores mais robustos para a aplicação e ampliação da capacidade do novo Plano Safra. O Brasil enfrenta um déficit na estocagem de grãos de cerca de 120 milhões de toneladas. O governo anunciou em junho, durante o lançamento do Plano Safra, um aumento nos recursos para o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA. Foram disponibilizados 7,8 bilhões de reais, um aumento de 17% em relação à safra anterior. A produção de grãos no Brasil tem crescido nos últimos anos em torno de 10 milhões de toneladas anualmente. Só que a capacidade estática de armazenagem de grãos cresce só a metade disso, ou seja, 5 milhões de toneladas. O nosso déficit de armazenagem no Brasil hoje é de 120 milhões de toneladas, crescendo anualmente. Mas os investimentos em silos e armazéns não acompanham o crescimento da safra no mesmo ritmo. O problema surgiu no início dos anos 2000, quando a safra brasileira atingiu a capacidade máxima de armazenamento disponível no país. E de lá para cá, com a falta de investimentos, o problema só evoluiu. Esse ano, para o PCA e o Renova Agro, foram destinados 4,5 bilhões de reais. Para o PCA até 6 mil toneladas, 3,3 bilhões de reais. Isso é muito pouco. Além do mais, os prazos dados, que são de 10 anos, também são custo. Segundo o presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, o Brasil precisaria investir hoje cerca de 15 bilhões de reais todos os anos para reduzir o déficit de armazéns e silos no país. Mas os recursos anunciados não chegam nem perto desse valor. O programa de armazenagem do Plano Safra prevê investimentos em 2 linhas de crédito para os produtores. O principal, com um valor de 4 bilhões e meio de reais, e o PCA de até 6 mil toneladas, com recursos que chegam a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Mas, segundo o presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos e também da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Paulo Bertolini, a divisão dos recursos reduz ainda mais a capacidade de estocagem, especificamente dos grãos. E a linha veio com 7,8 bi, não só para grãos, para outros produtos. Então, infelizmente, nós veremos esse déficit continuar crescendo no país, gerando perda de renda do agricultor e também da cadeia como um todo de produção de alimentos. O setor também vê a necessidade de incentivos para a construção de silos e armazéns nas fazendas, o que reduziria os custos de operação para os produtores. Esses valores a serem alocados sejam suficientes para crescer. Para crescer precisa prazo, precisa boas condições de taxa de juros. Então nós temos que alongar mais esses prazos para que a gente estimule os produtores a fazer armazenagem a nível de fazenda. O nosso percentual de armazenagem a nível de fazenda é muito pequeno. Enquanto nos Estados Unidos nós temos aí 35%